Capítulo 2. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 2. Nós vamos ler até o verso de número 8. No final nós vamos fazer um período de oração e nós vamos lembrar do pastor Ézio, lá de Nanuque, o Ézio, né? Nós conhecemos ele lá em Nanuque quando nós fomos, nós almoçamos juntos lá na casa do Nilton e da Marcela, quando eles ainda moravam lá, e ele contraiu a Covid. E há um clamor em volta da vida daquele homem para que Deus possa tirar ele dessa. Amém? Um homem novo. Nós precisamos da ajuda da oração da igreja em favor do pastor Ézio. Amém? Nome de Jesus. Vamos orar mais um pouco para que Deus revele essa palavra. Pai, muito obrigado por essa palavra. Aplica o nosso coração de forma prática, concisa, concreta, e que ela venha cumprir o que lhe apraz em mim e através de mim. Que haja um derramamento de Deus nesses últimos dias na igreja do Senhor, e que possamos nos fortalecer na força do Senhor. Em nome de Jesus, se entrou alguém amargurado, angustiado, perturbado, com peso de consciência, de culpa, acometido de uma opressão, saia agora desse ambiente, espírito do inferno. Seja repreendido pelo Senhor. A mão do Senhor te repreenda. Espírito de inquietude, de agonia, de angústia, de peso, no coração dessa mulher, no coração desse homem, que tem atrapalhado, tem sufocado a mente dela e dele para eles não cultuar. Sai daí agora e venha o refrigério do teu espírito para que a tua palavra flua em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ler o texto. A partir do verso 1, 2 Reis, capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, pararam a certa distância deles. Ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, o feriu a água, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Até aqui, que a palavra fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o texto que nós temos aqui é o texto de um legado. Um legado profético.
É o texto de uma transição profética, e nós estamos vivendo um momento de transição em todos os aspectos na nossa nação. Em relação à igreja, em relação a mudanças, pessoas saindo de um estado para o outro, de um país para o outro, pessoas tentando se adaptar a essa nova vida, pessoas tentando se adaptar a esse novo período que se iniciou no ano de 2020. Então, muitas mudanças, pessoas saíram de um estado e foram para o outro, pessoas migraram para cá, em contrapartida, pessoas que moravam aqui migraram para outro ambiente, para outro lugar, e assim sucessivamente, porque nós estamos vivendo um tempo de transição. No meio de tudo isso, há também uma transição sendo feita no ambiente espiritual. Aqui nesse texto nós podemos perceber nitidamente que Elias fala de uma cobertura espiritual profética e Eliseu fala de um discipulado recebido às abas, às asas desse profeta mais velho, o Elias. Elias então está preparando o Eliseu para assumir o seu lugar, uma vez que no capítulo 19 de 1 Reis, você vai encontrar um Elias deprimido dentro de uma caverna, querendo morrer, e Deus aparece para o Elias e fala para o Elias: Elias, ainda não é tempo de parar, toma essa botija de água, bebe essa água, come esse pão e anda, porque você ainda vai ter que ungir um profeta para substituir, um profeta para assumir o legado profético, um profeta em seu lugar. E assim Elias faz. E chega até Eliseu, filho de Safate, que estava arando a terra com a 12ª junta de bois. Elias chama, convoca o Eliseu obedece, vai lá, queima os carros, pega a lenha dos carros de boi, faz uma lenha, mata os bois, assa aquela carne, distribui para todo mundo, obedece o chamado e vai embora com Elias, obedecendo a voz profética, sendo preparado para uma transição profética. E é nesse texto, o texto da transição, porque aqui Deus vai chamar o Elias, Deus vai convocar o Elias. Aqui Deus vai arrebatar esse Elias. Ele tem tanta moral com Deus que ele desanimou, pediu para morrer, ficou em depressão, entrou na caverna. Mesmo assim Deus ainda honrou, premiou esse Elias, permitiu ele parar e interromper o ministério. Só era ele ungir um substituto que Deus ia recolher ele, e ainda recolheu em grande estilo, com requintes de estilo. Mandou uma espécie de uma carruagem, mandou um redemoinho buscar o homem, deu um redemoinho e carros e cavaleiros, e aquilo arrancou esse homem da terra. E havia um pedido do Eliseu. Eliseu falou: olha, eu gostaria que você deixasse comigo a porção dobrada do teu espírito, a unção que está sobre ti, eu quero ela dobrada sobre mim. Elias disse: olha, dura coisa pedistes, mas se você me ver partindo, isso vai acontecer com você. Então, aí, nesse processo de transição profética, de passada de bastão profética, dessa entrega profética de um para o outro, é o contexto que nós lemos, porque aqui o Eliseu toma uma postura de um discípulo muito comprometido com esse momento. Eu acredito que como igreja e como discípulos de Cristo, nós devemos fazer uma leitura desse período para nós absorvermos esse legado bíblico, profético, que a igreja vai receber nesse tempo. Se você não se interessar por isso e não se comprometer com isso, a palavra vai ser liberada, você vai estar no ambiente, mas você vai perder o momento certo, o ápice dessa transferência. Você pode ver que tem muita gente que está tentando a vida cristã há muitos anos, há muito tempo, e não rompeu ainda, porque perde o time, o tempo da transferência, da bênção, da unção que Deus tem para ele. Ele até sabe que Deus vai fazer algo naquele período, ele até sabe que Deus está para derramar algo grande, mas aí no momento X, ele perde. Isso nós podemos aprender com Eliseu hoje, como receber o legado profético. O Eliseu fica às barras das saias proféticas do Elias. Algo muito interessante, e eu anotei algumas coisas aqui, porque o texto é coisa tão tremenda, que nós podemos absorver aqui os lugares para onde o Elias fala que vai. E pede para que o Eliseu fique ali, e ele não deixa o Elias por nada. Não, eu vou junto com você.
Você está perto de partir. E eu preciso ver. Sabe, irmãos, o que nós temos que aprender como igreja é aproveitar os momentos em que a bênção de Deus está perto de nós, próximo a nós. Senão nós vamos chegar perto dela e não vamos absorver. E eu falo de bênção não só no âmbito financeiro, material, físico, ou nem isso não, eu estou falando de um derramamento de Deus. Você pode perder algo de Deus se você não tiver esse senso de compromisso ao discipulado que foi disposto por Deus para você. Deus nos comissiona, nos chama para entrar debaixo de uma cobertura profética nesse tempo, porque Ele vai transicionar. Tem gerações agora chegando, tem gente chegando, tem Eliseus de Deus sendo levantado nessa nação, e a responsabilidade nossa como igreja é perceber esse ambiente e esse momento em que esse legado vai ser depositado no nosso colo, nas nossas mãos, para a glória de Deus. Você está disposto a receber algo de Deus nesse período? Então você vai ter que ficar atento. Você está disposto a ser um crente como você nunca foi antes? Está disposto a receber algo de Deus numa proporção maior? Porque aqui Eliseu estava numa expectativa. O profeta tinha uma expectativa. Qual era a expectativa dele? Não era apenas acompanhar o Elias por todos os lugares. Não era apenas isso não, meu irmão. Não era não. Não é porque o Eliseu era uma espécie de discípulo. Deixa eu falar uma palavra, eu não tenho outra, não estou lembrando de outra, eu vou falar essa. Que a gente entende no nosso português claro. Não gostaria nem que estivesse transmitindo para falar. Puxa saco. E aí é bom que você entende. O Eliseu não é uma espécie de um discípulo que está ali só para fazer uma média com o Elias, não. Ele tem a real consciência do que está para ser transferido para ele. Tanto é que quando, todos os lugares que ele chegava, os discípulos de lá falavam: está sabendo que Deus vai arrancar o seu senhor daqui da terra? Está sabendo? Ele falou para o pessoal: calai-vos, eu sei disso. A Bíblia é chique, né? Ela traz a palavra calai-vos. Mas o que Eliseu falou para eles? Cala a boca. Cala a boca. Se fosse a nossa educação, era essa aí: cala a boca. Eu estou sabendo de tudo, você não precisa falar nada. Ele estava consciente de algo que Deus tinha para ele, e que algo que Deus tinha para ele estava na pessoa do profeta que liderava ele. Irmãos, Deus não desce do céu para te abençoar diretamente. Você não tem um canal direto com o céu, eu também não. Aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, Deus vai usar outra pessoa aqui para te entregar. Não banca o bobo, não seja arrogante, não seja espiritualizado, não pense que você tem uma senha direta com o céu que você não tem. Você tem acesso a Deus por Jesus Cristo, mas Deus, através de Jesus, respeita as hierarquias, respeita as lideranças que Ele estabelece aqui no tempo profético para transferir, transicionar e trazer para nós o legado, a bênção de Deus através de outra pessoa. Eu só sou abençoado porque Deus levantou pessoas para me abençoar. Você só pode receber algo de Deus se você estiver às margens, às barras proféticas de alguém que levanta a mão com responsabilidade para te abençoar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Você não vai receber nada sem não ter um contato com alguém que está na sua frente com essa cobertura para te entregar. Deus usa pessoas para nos abençoar. Então aqui a postura do Eliseu que nós precisamos estudar. O primeiro destaque que eu faço é o ambiente, os lugares. Eu vou estudar esses lugares, vou ver esses lugares, porque esses lugares falam muito. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias partiu de Gilgal. Esse é o primeiro ambiente que eu quero considerar com você, a respeito desses lugares que Eliseu passa e que Elias passa e que Eliseu estava junto. Eliseu está aqui, consciente: olha, Deus tem algo para me entregar através desse homem, e eu não posso deixar ele por nada.
primeiro lugar, então, que eles vão, nesse período de legado, de transição, de transferência, é Gilgal. Gilgal aparece no cenário bíblico em diversas passagens importantes do Antigo Testamento. Gilgal foi a primeira base de operações de Israel na conquista da terra prometida. Vocês há de lembrar que eu ministrei uma mensagem aqui um dia sobre o tema Gilgal, lugar de alinhamento. Gilgal fala de aliança, a palavra significa, a palavra Gilgal vai falar de aliança, vai falar de alinhamento, vai falar da importância em que as pessoas pararam ali em Gilgal, quando Josué foi atravessar o Jordão para conquistar a terra, e eles pararam em Gilgal, e ali eles circuncidaram o povo hebreu que não tinha sido circuncidado no deserto. Ali Josué circuncidou todo mundo, inclusive os filhos. Essa circuncisão fala de uma aliança. O primeiro detalhe importantíssimo a ser considerado na relação transferência profética de algo que Deus quer deixar para a igreja nesse momento, está ligado à nossa aliança, irmãos. Está ligado ao nosso alinhamento. Alinhamento com Deus e alinhamento com as pessoas. Alinhamento com Deus e alinhamento com a palavra. Alinhamento com Deus e alinhamento com a circuncisão, que fala da santificação, que fala da separação, que fala de um período em que eu devo me manter num lugar estabelecido de aliança para ser curado, para depois ir para a guerra. Estabelecer aliança. Eliseu então estabelece, respeita a aliança. Ao estar em Gilgal com Elias, ele quer nos revelar que ele tem uma aliança com o profeta que vai abençoar ele logo logo. Eu estou aliançado com você, Elias, eu não posso deixar você sozinha. Você vai para Gilgal, eu vou também. Eu estou aliançado contigo. Ô, irmão, olha para mim, é tão maravilhoso nós sabermos que nós temos aliança com as pessoas. E é tão frustrante e triste ver pessoas que declarou e declaram para você que tem uma aliança contigo, mas que na hora do vamos ver, eles te abandonam. É frustrante, mas é entendível, é compreensível, porque pessoas se separam. Mas é frustrante saber de pessoas que dizem ter alianças contigo, quando na verdade, na hora que você mais precisa, elas partem em retirada e você fica comprovado que não tinha aliança coisíssima nenhuma. Isso é muito duro. Agora aqui nós estamos diante de um quadro de pessoas, de um homem que foi chamado por Deus e que está obediente àquilo que o profeta Elias está para liberar na vida dele. E Gilgal é esse lugar do alinhamento, e eu creio muito que Deus quer fazer um alinhamento na igreja. Gilgal, foi lá em Gilgal que a geração que cresceu no deserto foi circuncidada. Foi lá em Gilgal que eles celebraram a primeira Páscoa, desde que o povo tinha sido escravo lá no Egito. Lá no Egito eles celebraram a primeira Páscoa, a última Páscoa, a Páscoa da saída, a primeira Páscoa ordenada. Então eles liberaram, mataram aquele carneiro, e aí Deus liberou o povo foi para o deserto. No deserto eles não celebraram mais Páscoa, eles vieram celebrar Páscoa aqui em Gilgal. Páscoa fala da aliança, do sacrifício, do comprometimento, do andar junto, do perdão, da comunhão, do pão, do sangue, do compartilhamento, do cordeiro morto, do pão feito sem fermento. Fala da nossa aliança com a nossa liderança, fala da aliança com os nossos familiares, fala da nossa aliança com as pessoas que estão do nosso lado, fala de um alinhamento para esse tempo em que nós precisamos receber algo de Deus. Você deve estar alinhado, eu devo estar alinhado com esse plano, com esse propósito. Foi lá que eles celebraram a Páscoa. Então Gilgal tem todo esse contexto. A primeira Páscoa, desde que eles saíram do Egito, foi em Gilgal que o maná cessou. Você sabia que lá em Gilgal Deus fez o maná parar de descer? O maná que caía no deserto, lá em Gilgal ele para. Por que será, irmãos?
Os irmãos sabem por que o maná parou em Gilgal? Não caiu mais o pãozinho do céu lá não, para eles comerem não. Sabe por quê? Porque naquele tempo, Deus fez crescer as novidades da terra. O Salmo 133 fala que na unidade, no ambiente da unidade, aonde escorre o óleo sobre a barba, o colarinho do sacerdote, da barba de Arão, ali, naquele lugar, nesse ambiente da nossa aliança, o Senhor ordena a bênção. Foi lá que Deus ordenou a bênção. O maná não precisava cair mais, sabe por quê? Porque naquele ano, diz o texto, eles comeram das novidades da terra. Tem muita gente comendo do auxílio emergencial, tem muita gente comendo cesta básica doada dos outros, tem muita gente precisando de ajuda, mas eu estou declarando que no alinhamento da igreja, presta atenção e recebe. No alinhamento da igreja brasileira, Deus vai fazer a terra produzir as novidades e vem tempo de coisas novas debaixo desse alinhamento. Se você crê, levanta a mão e dá um glória a Deus. Tem coisa boa chegando. Foi em Gilgal que Josué começou a distribuir os territórios. A partir dali, Josué começou a dividir as terras. Então é nessa unidade, respeito, condições iguais. Gilgal é um lugar de aliança, e é por isso que Eliseu está com Elias em Gilgal, porque todas as vezes que nós estamos prestes a receber uma transferência de Deus para a nossa vida, nós precisamos estar aliançados. E o texto não para aí, ele diz assim, olha, fica aqui em Gilgal, que eu vou descer a Betel. Você vai aonde? Vou descer a Betel. Fica aqui. Ele falou, não fico não. Como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não fico aqui não, eu vou contigo a Betel. A Bíblia é caprichosa, ela fala em descer a Betel. Quando fala em descer a Betel, Betel significa casa de Deus. Betel, você vai lembrar, em Gênesis capítulo 28, na fuga de Jacó, Jacó tinha traído seu irmão, aparentemente ali, recebido a bênção no lugar do irmão dele, que era o primogênito, e ele, nessa traição com o irmão dele, o irmão dele ameaça de matar, então a sua mãe aconselha ele a ir embora, e na sua fuga, ele viaja, chega num lugar chamado Luz, presta atenção, o lugar chama-se Luz, e ele vai dormir ali, pega uma pedra, coloca de travesseiro, a Bíblia diz que Deus dá uma visão para ele, ele vê uma escada altíssima que toca o topo do céu, e nessa escada, ele vê a glória de Deus, anjos descendo, anjos subindo, a presença de Deus da terra tocando o céu, e o céu tocando a terra, e ali ele diz assim, olha, quão terrível é esse lugar, o Senhor estava aqui e eu não percebi. E a Bíblia vai dizer que ele pega um azeite, joga em cima da pedra e troca o nome daquele lugar de Luz e fala, esse lugar não é outro a não ser Betel, casa de Deus, porque aqui há uma presença manifesta de Deus. Olha, irmãos, ele consagra aquele lugar, se chama Betel, se chamou Betel para sempre. Então Betel tem a ver com a casa, mas tem a ver com a presença. É interessante pensar nisso, porque Elias quer descer a Betel, quer descer a casa de Deus, e Eliseu fala, eu vou contigo. Todo discípulo bem treinado, quando o seu líder fala que vai à casa de Deus, ao lugar da presença, ele vai junto. Todo discípulo que quer receber um legado profético, quando sua liderança dispõe a ir para a presença de Deus, ele vai junto. Betel é esse lugar. Depois você pode conferir Gênesis 28, do 17 ao 19, você vai ver o que eu estou te dizendo. Aonde foi o encontro de Jacó com a presença de Deus. Se Gilgal está falando dessa aliança, desse alinhamento, Betel está falando da presença. Betel está falando
da casa de oração, de nós reconhecermos que nesse tempo em que nós estamos vivendo, prestes a receber algo de Deus, não podemos abandonar Betel. Irmão, não deixe de congregar como é costume de alguns, diz Hebreus. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. A pandemia já não é mais motivo para você deixar de congregar. Mas muitos têm deixado a casa de Deus, o lugar da sua presença, o ambiente da família de Deus. E às vezes pessoas têm dado desculpa de priorizar a família. Deixa eu ensinar uma coisa, irmão. A família de Deus, ela é mais importante do que a sua. Vou repetir. Olha para mim, olha para mim. A família do céu, a família de Deus, ela é mais importante do que a sua aqui na terra. Vou repetir para você não falar que eu não estou falando. A família de Deus é mais importante do que a sua. Ué, pastor, por que você está falando isso? Não sou eu que falo. Não foi eu não. Foi Jesus de Nazaré, briga com ele. Vai lá no capítulo 13 de Mateus, depois você vê. Jesus estava numa reunião lá e chegou alguém e falou: Ô Jesus, para isso aí que a sua mãe está aí fora. Suas irmãs, parentes, a sua mãe está aí. Ele falou: olha aqui, minha família está aqui. Ó. Minha família é esses aqui. Ele estava desfazendo da mãe dele? Não, ele estava mostrando que a prioridade de Deus é a família de Deus. No céu não vai faltar ninguém da sua família. Vou repetir, no céu não vai faltar ninguém da sua família. Eu creio que não vai faltar nem da biológica, mas da família de Deus não vai faltar, você não vai sentir falta de ninguém lá não. Tem gente que vai falar: será, pastor, que eu vou ficar chorando lá, sentindo falta de alguém que não foi? Vai não, porque a família de Deus vai estar completa no céu. Deus, o nosso Pai, não deixa um filho para trás. A família de Deus estará pronta. E a família de Deus ela é mais importante do que a família da terra. Por que eu falo isso? Porque Jesus falou. Jesus falou: a minha família são esses aqui. E além de Jesus falar isso, uma vez perguntaram para Jesus: olha, o homem casou aqui, Jesus. Aí a mulher morreu, ele casou com a irmã. Não, aí o marido morreu, ela casou com o irmão. Aí morreu de novo, ela casou com o irmão. Aí ela casou... Na lei do levirato, tinha que casar com o irmão, se estivesse solteiro, para manter a... Por exemplo, uma mulher, o homem morria, ele tinha um irmão solteiro. Aí aquela mulher tinha que casar com o cunhado dela, para manter a genealogia. Isso aí chamava lei do levirato. Aí perguntaram isso para Jesus. Tinha mais, acho que 6 irmãos, casou com tudo. Mas também é um espírito de morte essa mulher, né? Mas assim... É só brincadeira. Tudo bem, mas é uma conjectura que fizeram para Jesus. Fizeram isso e Jesus falou. Jesus, acho que, não sei como é, o humor de Jesus deve ter alterado nessa hora. Jesus deve ter feito igual eu faço. Aí responde, fala assim, que não haverá isso lá. Lá nós seremos irmãos como anjos, pessoas. Irmão, não vai ter esse negócio não. Casamento é negócio da terra. No céu não tem. Aproveita o seu aqui logo, desfruta bem. Lá não tem. Por que não tem? Porque lá o mais importante é a família de Deus. Aleluia. Ah, mas então ele não valoriza. Não, ele valoriza. A família aqui na terra ele valoriza. É o bem que Deus tem na terra, é a família. Mas é a família de Deus. É o contexto da família de Deus. Eu não estou desprezando família de ninguém aqui. Eu estou dizendo que às vezes você valoriza mais um tempo com a sua família biológica do que com a família de Deus. E está errado. Errado. O nosso ambiente é o céu e nós vamos desfrutar da família de Deus. E eu garanto que vai ser melhor do que aqui, viu? Pode ficar tranquilo. Não se preocupa não. É importante eu falar isso, porque senão nós não damos prioridade para a casa de Deus, para o ambiente da presença de Deus, para as coisas de Deus, para estar aos pés do Senhor, alegando coisas que são até legítimas, como família, como nossos lazeres, como nossa vida aí.
até dita particular. Eu tenho minha vida, pastor. Posso ficar rodeado em pé de igreja. Não, irmão, você está errado. Você está equivocado. Você está totalmente equivocado. Se a minha liderança, a responsável por transição profética sobre a minha vida, está indo para Betel, é para Betel que eu vou. É para o ambiente da glória, é para o ambiente da presença. É para lá que eu vou. Eliseu tinha consciência disso. Seu lugar é aonde o legado profético que você vai receber está. Aonde ele está agora? Está lá em Betel. Então é lá em Betel que eu estou ajoelhado com ele, na presença, adorando sempre, para louvor da glória de Deus. É casa de Deus que está a família de Deus, e é lá que eu estou. Posso ouvir um glória a Deus? Dali, o Elias vai falar que vai para Jericó. 4 lugares. Alinhamento, presença e Jericó. O que significa Jericó? Jericó, na essência, Jericó vai significar fragrância. Jericó, vocês devem conhecer, eu não posso falar muita coisa agora sobre Jericó, porque às vezes nem dá tempo. Jericó é aquela cidade da conquista, é a primeira entrada. Em Josué capítulo 6, ali, 7, eles vão atravessar, vão dar volta em 7 voltas, 7 dias, 7 voltas no último dia, tocar a trombeta, as muralhas caem, eles conquistam a cidade e entram para lá. Fala de conquista, fala de testemunho. As nações em volta viram o testemunho que aconteceu com Jericó, ficaram apavorados com medo. E fala de vitória. Jericó é uma cidade, inclusive é a cidade mais antiga que existe, situada às margens do Rio Jordão, na Palestina. O nome Jericó significa perfumado, ou seja, fragrância. E aqui eu aprendo algo interessante, né? A conexão Elias e Eliseu. Dessa fragrância. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2, 14 e 15, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nós somos chamados aqui de bom perfume de Cristo. E todo legado tem esse bom perfume. Tem a fragrância de um bom relacionamento. Tem o testemunho público, porque perfume deixa a sua marca. Todo crente cheio de Deus, que respeita o legado profético sobre a vida dele, que respeita a unção das pessoas sobre ele, ele tem uma fragrância diferente. Ele exala o bom perfume de Cristo. O seu testemunho mostra para quem está fora e para quem está dentro. Para os que são salvos e para os que se perdem. Ele testemunha um bom perfume, um bom odor. Aquilo que agrada o ambiente. O crente chega, ele agrada o ambiente. Chega perfumado, meu irmão. Você já imaginou, irmão? Você já viu o gambá? Esses dias eu vi 2 gambás. E agora acho que está queimando, né? Está tendo queimada, calor demais. E eu passei nas estradas por aí, eu vi 2 cruzando. Quase atropelo um grande. Eu falei, se eu chegasse de atropelar esse gambá, ia ficar tudo fedendo aqui, mal cheirando, o pneu, tudo, não é? Porque quando ele se sente acuado, uma vez em Peniel, nós tentamos, tinha um gambá dentro de um tambor, 200 litros, nós fechamos a tampa do tambor e deixamos ele guardado lá. E com medo dele, que ele é bravo, o gambá ataca. E aquilo foi fedendo dentro daquele tambor, não tinha quem aguentava. E tem muito crente que quando ele é atacado, ele não cheira, ele fede. Nós precisamos exalar o bom perfume, irmão.
atacado ou não atacado, nós temos a mesma fragrância de Cristo. Cristo, quando foi atacado, exalou o testemunho público na cruz de um cordeiro manso e humilde de coração. Cristo, quando foi acuado, atacado, achincalhado, levou uma surra, apanhou, ele exalou o bom perfume de um testemunho público, de alguém que tinha um propósito, não ofendeu ninguém, não atribuiu culpa a ninguém. Eu estou passando essa luta aí por causa do irmão tal. Não é nada, não. Que irmão tal, nada. Você que tem que exalar o bom perfume, e o seu bom perfume vai invadir o ambiente da sua casa, dos seus filhos, da sua família, e o seu bom testemunho, o seu bom perfume vai contaminar, vamos dizer essa palavra, vai exalar, vai encher o ambiente, vai deixar um ambiente agradável, porque quando a gente chega com perfume é outra coisa. Quando a gente chega num ambiente que está todo mundo perfumado, é uma benção. Lá na Peniel, em Campo Grande, vou falar isso, até longe do pastor. Quando nós íamos, tinha uma vaguinha que ia no shopping, tinha um irmão que fazia assim, ficava para trás de nós não sabíamos o que era. Não posso falar o nome dele também não. Aí daí a pouco ele chegava correndo. Ô varão, falou, aquele cheirão de perfume, ele, incendiado. Aqui não, hein, varão. Sabe o que ele fazia? Ele não tinha dinheiro para comprar, passava nos boticários, tudo naquelas lojas de coisa, pegava as amostrinhas grátis. Tem amostra grátis aí? Tem. Ele tem no papelzinho, tem que colocar papel no bolso. Rapaz, tudo quanto é cheiro de perfume, aquele homem cheirava. Ele chegava assim, incendiava, falou, opa, estou cheirando, né, varão? Misericórdia. Que fase. Mas pelo menos estava cheiroso. E é assim, irmão. Nós temos que absorver o perfume de Cristo. Agora, ele chegava naquele ambiente e ficava bom. Tem gente que às vezes não aguenta, né? Muita pressão de perfume, dói até a cabeça. Mas eu estou falando assim, do bom perfume. Você chega num ambiente onde está jogando jogador de futebol, numa quadra de futebol, entra dentro de um vestiário, quando ele sai do primeiro tempo para o segundo, para ir lá dentro, no intervalo. Entra lá dentro. O cara desamarra aquele tênis, aí põe aquela assim, lá, aí tira uma camisa suada, joga no canto. Rapaz, é difícil, hein? Nós não podemos ser um amontoado de gente dentro de um vestiário suado, não. Nós temos que ser uma igreja que exala o bom perfume, o bom testemunho, que aguarda no momento certo, ali em Jericó. Jericó é uma cidade estratégica, com um nome estratégico, fragrância, perfumado. Foi ali que Deus deu a vitória para o povo. Deus só vai dar vitória e conquista para nós em relação às almas, em relação ao avivamento, se nós começarmos a exalar o bom perfume de Cristo, o bom testemunho de Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Concluindo, irmão, o último lugar que eles passam nesse período é o Jordão. Ele falou, eu vou para o Jordão. Eu vou também. Você não vai sozinho não. Eu vou também. E o Jordão tem um significado interessante. O Jordão, para mim, nessa noite, fala sobre imersão. Se você quer algo de Deus, você vai ter que mergulhar. Foi no Jordão que Jesus se batizou. Foi no Jordão que João Batista começou o ministério de batizar. Foi no Jordão que Elias ergueu a capa e o Jordão abriu. É lugar de milagre, é lugar de imersão, é lugar de mergulho. Jordão é o lugar. É interessante o significado de Jordão. É atribuído para Jordão aquele que corre, aquele que desce, aquele que flui. Jordão é lugar de fluir, é lugar de mergulhar, é lugar de descer nas correntezas das águas do Espírito de Deus nesse tempo. É isso que o Jordão representa aqui, nesse tempo de transição entre Elias e Eliseu. E para nós? Deve representar a nossa imersão, o nosso mergulho nas coisas de Deus, nas águas do céu. É na oração, é na palavra, é no jejum,
imersos, mergulhados. Amanhã mesmo, sexta-feira, 20 horas, na casa do irmão Carlão. Descendo aqui na Sinox. Só os homens. Vamos ter uma reunião de oração. Uma vigília de oração das 8 às 10. Todos os homens estão convocados. Todos. Todos os homens estão convidados a orar, mergulhar no Jordão. Se você tem aliança, se você está alinhado, se você reconhece que Betel, a casa de Deus, é lugar que você deve estar, se você reconhece que Jericó fala desse exemplo e desse testemunho que você tem que dar, porque Eliseu estava ali, em Jericó, Eliseu estava se preparando para dar testemunho que o profeta Elias deu. Eu vou falar um negócio para você. Como é que o texto termina? Eles continuam a conversa e Deus vai arrebatar o Elias. Quer ver? Joga na tela para mim, por favor. O verso 9 e o verso 10. Lá de 2 Reis 2. Olha como é que conclui. Aqui o Eliseu vai ficar. O Elias vai sumir, mas ele fica. Havendo eles passado, Elias bateu a capa dele no Jordão, o rio abriu, eles passaram. Disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. 10. Tornou Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Vai. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E a capa caiu, e Eliseu pegou. Quer ver? Vai. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. E agora? Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. O que aconteceu com o Jordão agora? Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Veja, ele não está procurando mais o profeta agora. Porque quem recebe o legado do profeta, fica o legado. Mas ele não flui mais através do profeta, ele flui através do Deus do profeta. Eu tenho um legado espiritual aqui, mas eu fluo através do Deus de quem me deixou esse legado. Ele não procura: cadê Elias? Cadê Elias? Não, ele procura: cadê o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. O Jordão abriu 2 vezes no mesmo momento. E se aqueles homens ficassem ali o dia inteiro, eles iam abrir aquele rio para lá e para cá, a hora que eles quisessem. Porque o Elias bateu para passar, e o Eliseu pegou a capa e bateu para voltar. E o Jordão abriu. Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus dessa geração? Nós não ensinamos a vocês crer ou colocar a sua fé em pessoas. Eu, pelo menos, não faço isso. Se eu puder te ajudar em algum nível de intercessão, eu estou aqui, eis-me aqui. Mas você tem que receber um legado profético e respeitar o que Deus quer te dar e tomar posse dessa capa profética que Deus quer entregar nas suas mãos. A gente